E se eu te dissesse que um dos livros mais importantes já escritos foi intencionalmente deixado de fora da Bíblia? Um livro escrito pelo único homem na história que nunca provou a morte. Um livro que contém a história completa dos anjos caídos e segredos do céu que foram considerados perigosos demais para a humanidade. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que o livro de Enoque é chamado de a Escritura Perdida. Vamos revelar as 3 advertências chocantes que Enoque fez à humanidade, como ele se tornou o juiz dos anjos caídos que mencionamos em nosso último vídeo, e explorar a razão principal pela qual a igreja primitiva decidiu que você não deveria ler este livro. A verdade por trás desta decisão pode abalar a sua fé ou fortalecê-la para sempre. Para entender o livro, primeiro precisamos entender o homem, Enoque. A Bíblia o menciona de forma breve, mas poderosa, em Gênesis. Ele era o bisavô de Noé, e sobre ele as Escrituras dizem algo único. Enoque andou com Deus e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Ele não morreu. Ele foi levado diretamente ao céu. Mas o que a Bíblia não detalha é para onde Deus o levou e o que lhe foi mostrado. E é aí que a nossa história começa. O livro de Enoque é o seu testemunho ocular. Logo no início, Enoque descreve sua primeira e mais terrível visão, a descida dos 200 anjos vigilantes à terra. Liderados por anjos como Azazel, eles quebraram seu juramento sagrado, ensinaram segredos proibidos e corromperam a humanidade, gerando os gigantes Nefilins. Enquanto a terra mergulhava no caos, Deus deu a Enoque uma missão impensável. Ele não seria um profeta para os homens, mas para os próprios anjos caídos. Enoque foi enviado por Deus como um mensageiro para confrontar os vigilantes e pronunciar pessoalmente a sentença deles. Imagine a cena. Um único homem mortal diante de 200 seres celestiais poderosos, agora corrompidos, para lhes dizer que seu tempo havia chegado ao fim. Ele os advertiu que não haveria paz nem perdão para eles. Seu julgamento seria uma prisão de escuridão até o fim dos tempos. Esta foi a primeira advertência de Enoque, a de que nem mesmo os seres celestiais estão acima da justiça divina. Mas a segunda advertência de Enoque não era para os anjos, era para nós, e ela responde a uma das maiores perguntas da teologia. Se os anjos caídos foram aprisionados, de onde vêm os demônios que tentam a humanidade hoje? A resposta de Enoque é aterrorizante. Ele explica que quando os gigantes Nefilins, os filhos dos anjos com as mulheres, foram mortos no dilúvio, seus corpos pereceram. Mas seus espíritos, por serem uma mistura profana do celestial e do terreno, não puderam ir para o céu nem para o inferno. Eles foram condenados a vagar pela terra como espíritos malignos, ou como os conhecemos hoje, demônios. A segunda advertência é que o pecado dos anjos deixou uma praga espiritual permanente no mundo. Após receber estas visões, Enoque foi levado em uma jornada cósmica. Ele viajou pelos 7 céus, viu o lugar de descanso das almas, os tesouros da neve e do granizo, e chegou até mesmo aos limites da escuridão, onde os anjos rebeldes estavam aprisionados. Ele viu o futuro, e isso nos leva à sua advertência final e mais importante, a profecia sobre o fim dos tempos. Enoque descreve com detalhes impressionantes a vinda de um Messias, o Filho do Homem, que se sentará em um trono de glória para julgar toda a humanidade e os anjos. Ele profetiza a ressurreição dos justos e a condenação eterna dos ímpios. Esta profecia é tão precisa e tão importante que, acredite ou não, ela é diretamente citada na Bíblia que conhecemos. No pequeno livro de Judas, no Novo Testamento, o versículo 14 diz: "E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão." Ele era um profeta reconhecido, e isso torna a ausência de seu livro ainda mais misteriosa.
Então, a pergunta de $1 milhão: por que esconder um livro tão poderoso, escrito por um profeta citado no Novo Testamento? Não há uma resposta única, mas os historiadores apontam algumas razões cruciais. Primeiro, o livro era considerado complexo demais. Suas descrições detalhadas dos céus, anjos e da cosmologia poderiam levar a interpretações erradas ou até mesmo à adoração de anjos. Segundo, sua explicação sobre a origem dos demônios e a natureza do Messias, embora fascinante, era muito diferente e mais detalhada do que os evangelhos posteriores. Alguns líderes da igreja primitiva podem ter achado que isso criaria confusão entre os novos fiéis. A decisão de não incluir o livro de Enoque no cânon da maioria das Bíblias não foi necessariamente uma conspiração para esconder a verdade, mas talvez um ato de simplificação. Uma tentativa de criar uma mensagem mais direta e focada para um público crescente. Talvez a advertência final de Enoque não estivesse em suas palavras, mas no destino de seu próprio livro. Um aviso de que a verdade completa é vasta e complexa, e que os homens, por vezes, escolhem uma versão mais simples da história, mesmo que isso signifique deixar segredos profundos na escuridão. A história de Enoque nos ensina que andar com Deus significa ter a coragem de buscar a verdade, mesmo aquela que está oculta ou foi esquecida. O conhecimento não enfraquece a fé, ele a aprofunda. Se você acredita que ainda há muitos segredos a serem revelados nas Escrituras, comente com força: a verdade liberta. Vamos criar uma comunidade de verdadeiros buscadores. E para não perder nossa próxima jornada aos textos perdidos, inscreva-se agora e ative o sino. O que vamos revelar a seguir pode mudar tudo.